bom dia. Meu nome é Adriana Raposo, sou consultora responsável pelo RH Equilíbrio Empresarial. Sou especialista em gestão e desenvolvimento de pessoas, coaching, professora universitária e palestrante. Hoje eu venho falar para vocês um pouquinho da busca do equilíbrio. Dentro deste assunto, vamos falar de alguns temas. Declaração de missão, nosso propósito de vida, um plano de ação para isso, planejamento que se faz necessário e os resultados, a força do fazer acontecer. Vamos falar um pouquinho, para abordar este assunto com bastante argumentação. Eu gostaria de trazer para vocês uma releitura do estudo de Maslow feita por Richard Bach. Richard Bach, Maslow, ele fala das 5 necessidades básicas do ser humano e Richard Bach complementa estas necessidades. Ele faz uma releitura destas necessidades. Maslow diz o seguinte: todo ser humano tem suas necessidades físicas, que envolvem fisiológicas, que envolvem necessidades de segurança. Supridas estas necessidades, logo surgem novas necessidades, que são necessidades de relacionamento, autoestima. Todos nós precisamos ser aceitos, nos sentir parte de um grupo. Todos nós, são necessidades das pessoas, necessidades humanas. Supridas estas necessidades, imediatamente me surge uma nova necessidade de realização. Todos nós temos essas necessidades de realização. E onde nós começamos, então, a transcender para necessidades maiores, colocadas aqui por Richard Bach. Quando ele fala sobre a necessidade do crescimento pessoal, mais ou menos como tocar as nuvens, são aquelas ações, são aquelas responsabilidades que nos envolvem, que nos traz a sensação de colocar a mão nas nuvens, de tocar nas nuvens. Então começam a surgir novas necessidades. Então, Richard Bach traz a espiritual e ele diz o seguinte, que o ser humano, quando encontra um significado, um propósito, uma causa naquilo que ele faz, este ser humano, então, ele está em busca da sua motivação, ele está realmente motivado. E aí é quando ele percebe que ele faz a diferença. E quando ele está a serviço da humanidade e não sendo servido pela humanidade. Esta é a diferença. E é isto que nós temos que buscar como motivação. É isto que motiva. Grandes líderes, estavam aqui nesse topo desta pirâmide. Para isso, eu trago este estudo para falar um pouco dessa declaração da missão. Porque eu preciso pensar justamente nestas questões, aquilo que me motiva, qual é a minha causa, onde eu sinto fazer essa diferença. Cada um de nós temos a nossa missão. E para isso nós temos que ir em busca do nosso autoconhecimento, promover esse diálogo interno, para que então eu busque este autoconhecimento. O quanto é importante, porque a resposta está dentro de cada um de nós, não está no seu professor, não está no seu pai, não está na sua mãe, mas dentro de você. E para isso eu preciso me conhecer meus pontos fortes, conhecer meus pontos fracos. Buscando este autoconhecimento, eu conheço então minha capacidade, quais são minhas capacidades e quais são os meus potenciais. E é através das minhas capacidades e dos meus potenciais que eu vou fazer a declaração da minha missão de vida, que passa a ser o meu propósito de vida. É o motivo, qual é seu legado? Você quer ser lembrado pelo quê? Então, é um propósito de vida, é algo maior. É maior do que fazer uma pequena atividade, mas é um propósito de vida. Por que você vai acordar e vai para o trabalho? Então, qual é o seu propósito de vida? Então, é buscar essa reflexão e ter essas respostas, porque cada um de nós temos a nossa. Para então eu poder montar um plano de ação, para que eu tenha
a declaração da minha missão, meu propósito de vida, vai então permitir com que eu desenhe a minha meta, que eu tenha a minha meta desenhada. E eu tenho um plano de ação. A minha meta consiste em analisar o eu como indivíduo, onde estou e o contexto, onde quero chegar. Então, de onde eu tenho que partir para onde eu tenho que chegar. Essa é a minha meta. Né? Eu saber exatamente de onde estou para onde devo chegar. E eu tenho que conhecer esse dimensionamento e muitas vezes esse desdobramento, porque muitas vezes a meta não pode ser atingida em uma etapa só, mas ela tem que se desdobrar para que ela possa ser atingível. Vamos falar um pouquinho então da meta SMART. A meta SMART é a meta no qual nós pensamos em algumas questões. Primeiramente, a meta tem que ser específica. Uma meta deve ser específica, porque quando eu quero comprar um apartamento, eu penso, quero comprar um apartamento. E isso vira um sonho. Mas se a minha meta é específica, eu quero comprar um apartamento de 3 quartos, quantos metros quadrados, quanto custa, em qual região, então eu tenho uma meta específica. Essa meta tem que ser mensurável. Quanto custa esse apartamento? Tem que ser atingível. Se eu ganho 20 mil reais por mês, eu não posso querer comprar um apartamento de 20 milhões em 2, 3 anos. Não será atingível. E essa meta é relevante? O quanto essa meta é relevante? E qual é o tempo que eu tenho? E o tempo eu tenho que ser específico. Não é em dezembro, porque em dezembro pode ser de qualquer ano. Precisa ser dezembro de 2013. Então, eu tendo, né, tudo isso já em mente, eu tenho condições de montar o meu plano de ação, que é o que e quando fazer, quais são as ações e quando serão realizadas. É uma receita de bolo. Para a mulher isso funciona bem. Então, a minha receita, eu quero emagrecer. Quantos quilos? Eu tenho minha meta SMART. Quantos quilos quero emagrecer? E qual é a dieta que eu vou utilizar? E lá na dieta eu tenho o meu passo a passo. A minha dieta é o meu plano de ação, é a minha receita de bolo, é o passo a passo. É uma fórmula simples na qual eu siga, eu tenha condições de fazer o acompanhamento item a item. Para isso, eu tenho que me planejar para que tudo isso aconteça. Eu tenho que fazer um planejamento. Neste planejamento, eu tenho que fazer a análise dos agentes facilitadores. Quais são os agentes facilitadores? Voltando no meu apartamento. Eu tenho recursos próprios, vou buscar recursos financeiros nos bancos. Quais são os agentes facilitadores? Tem um bom nome no mercado? Quais são esses agentes facilitadores? Preciso conhecê-los. Preciso conhecer todos esses agentes. Eu preciso fazer uma análise dos pontos críticos, porque são os pontos críticos que podem boicotar a minha meta. Então, quais são os pontos críticos? Quais são os agentes que podem, então, interferir negativamente no alcance do atingimento da minha meta? Eu vou fazer essa análise. E vou elaborar um plano de ação, novamente, passo a passo, um plano de ação contingencial, para conter todos os riscos possíveis. Então, eu tenho um plano de ação. Eu sei que eles virão, as dificuldades aparecerão. Vou analisar todos os recursos que eu tenho para isso. Quem são meus colegas, meus amigos que podem me indicar, quem são os corretores que vão me ajudar nessa nova aquisição desse apartamento. Eu preciso acompanhar, eu preciso fazer um acompanhamento de todo este passo a passo. Esse acompanhamento é fundamental para que eu, então, execute todo esse planejamento. Determinação e persistência. As dificuldades aparecem para todos. Como que você vai lidar com as suas dificuldades? Com justificativas ou com plano de ação? As pessoas de sucesso lidam com plano de ação. Resolvem seus problemas com plano de ação. E nunca com justificativa. Tem persistência, determinação e garantem assim o seu sucesso, o seu resultado.
Isso é um pouquinho do assunto de hoje. Eu agradeço a atenção. Até mais.